Fala, povo! Hoje eu trouxe para vocês uma questãozinha da FGV boa para a gente trabalhar um assunto um pouco mais aprofundado, tá certo? Essa questão, gente, ela caiu na FGV, tá? Foi uma questão de 2019, né, para técnico de nível superior, para a área de contábeis, mas é um assunto assim capcioso que vocês têm que tomar cuidado porque tivemos mudanças conforme as emendas constitucionais, tá certo? Vamos para a questão para vocês darem uma olhada, a gente vai comentar item a item e a evolução no que diz respeito a doutrina, a jurisprudência, as alterações na própria Constituição para a gente chegar no nosso gabarito, tá certo? Vamos lá. FGV 2019, DPE do Rio de Janeiro, Ciências Contábeis. Em relação às informações fiscais a serem publicadas pelas defensorias públicas, sobretudo para dar transparência dos recursos para pagamento com pessoal, é correto afirmar que as defensorias públicas, letra A, não elaboram demonstrativos fiscais por não terem autonomia orçamentária e financeira, não elaboram a demonstrativo com despesa com pessoal por não terem limites especificados em lei, devem elaborar demonstrativo de despesa com pessoal sem preencher os campos relativos aos limites, devem elaborar apenas demonstrativos de restos a pagar e disponibilidades de caixa no último quadrimestre, e o último item tem seus valores de despesa com pessoal incluído nos demonstrativos da despesa com pessoal do Poder Legislativo, tá certo? Então, presta atenção aqui para a gente ver o que é que acontece na prática. Vamos lá. Primeiro, vamos analisar, fazer uma linha do tempo aqui para vocês, tá? Tivemos a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a LRF, que todos vocês conhecem. Ela estabeleceu limite, gente, de despesa total com o pessoal, né? Para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, tá certo? Só que tivemos duas emendas constitucionais que alteraram aí e trouxeram algum tipo de autonomia para as defensorias públicas, tá certo? Então tivemos a emenda constitucional número 45 de 2004 e a emenda constitucional número 74 de 2013. Elas trouxeram autonomia orçamentária e financeira para as defensorias públicas da União, do Distrito Federal, as defensorias públicas dos estados e também deu poder para que elas elaborassem as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na LDO daquele ente, tá certo? Ou seja, as emendas constitucionais, elas foram posteriores à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que quando a gente fala do relatório de gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não traz as atribuições, né, os conteúdos do relatório de gestão fiscal para as defensorias públicas. Então, as defensorias públicas, elas vão publicar os seus relatórios de gestão fiscal conforme o MDF, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais do Governo Federal, tá? Então já está publicado o MDF para 2021. Ele traz todo o modelo de publicação dos relatórios para os demais entes, relatório de restos a pagar, enfim. É como se fosse um esqueleto dos relatórios que os entes devem publicar, tá certo? Então, as defensorias públicas, por possuírem essa autonomia que foi dada posteriormente à Lei de Responsabilidade Fiscal, elas vão atender ao modelo estabelecido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o MDF, tá certo? Então, prosseguindo, o relatório de gestão fiscal das defensorias públicas, ele vai trazer somente despesa com pessoal, a das disponibilidades de caixa e dos restos a pagar e o modelo simplificado do relatório de gestão fiscal. Ou seja, a própria versão resumida desse relatório, tá certo? Lembrando que o relatório de gestão fiscal das defensorias, por cumprirem o modelo do MDF, do Manual de Demonstrativos Fiscais, eles não vão trazer os comparativos dos limites conforme traz a LRF lá para o Executivo, para os demais poderes, tá certo? Então tomem cuidado. O relatório de gestão fiscal das defensorias é publicado em consonância com o modelo estabelecido pelo Manual de Demonstrativos Fiscais. Outro detalhe, gente, que para fins de limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados da Defensoria Pública, eles vão estar contemplados dentro do relatório de gestão fiscal do Executivo. Eu não estou dizendo que para computar do Executivo, eu vou somar na Defensoria Pública, não. Na publicação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo, aí sim ele vai consolidar também com os das defensorias públicas, conforme traz o próprio Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o nosso MDF, tá certo? Contudo, gente, visto tudo isso, a gente volta para o gabarito da nossa questão
Vamos para a questão. Então a gente fica aí com a letra C, né? Devem elaborar demonstrativo da despesa com pessoal sem preencher os campos relativos aos limites. Lembrando, gente, ele não vai preencher os campos relativos aos limites. Por quê? Porque na época da publicação da LRF, né, que foi em 2000, não tinha ainda essa disposição para as defensorias públicas. Então, as defensorias públicas, elas só vão publicar a disponibilidade de caixa, a despesa com pessoal e o dos restos a pagar, conforme o manual de demonstrativos fiscais. O que vai fazer parte desse relatório, ele vai compor, ele vai apenas integrar a publicação do executivo, tá certo? Mas os limites não vão ser publicados da Defensoria Pública conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então, portanto, nosso gabarito, letra C, tá bom? Então, até a próxima questão, anotem essa daí, gente, questãozinha boa e pode cair novamente, tá? Até a próxima, tchau, tchau.